Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, por uma necessidade, novamente, né, nossa aula de hoje, ela precisa ser gravada, mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem postar no grupo que eu estarei online para poder tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, não fique com dúvida, não fique com receio, eu estou online, certo? Estou com o celular online, e aí por uma necessidade eu vou precisar fazer aqui, até para andar mais rápido, essas atividades. Então, eu não sei se vocês fizeram, né? Na aula passada eu pedi que vocês, como falei, né, que a gente faria essas atividades. Nessa aula de hoje, a ideia é que eu pudesse fazer Meet, mas não vou poder fazer o Meet ao vivo, mas aqui eu vou fazer essas atividades, vocês vão prestando atenção nas questões, né, nas explicações também, e qualquer dúvida, como eu já disse, pode perguntar lá no grupo, que eu vou responder. Deixa eu pegar aqui, abrir a tela, que eu deixei a tela errada aberta. Então, vamos lá. Você vai pegar essa atividade da página 517. Página 517. Então, o alfabeto fenício possuía 22 letras apenas consoantes e era, portanto, mais simplificado do que a escrita cuneiforme e hieroglífica. Então, a gente sabe que os fenícios, né, eles foram responsáveis aí, por construir um alfabeto mais eficaz ou que vai dar abertura para um desenvolvimento maior da escrita, né, para a comunicação ser melhor, dizendo. Então, a gente tem, não sei se vocês se recordam, que a gente estudou sobre a escrita cuneiforme, né, que é aquela escrita de cunha, né, que é fazer as tabuinhas de madeira ou de argila, aonde eles cunhavam as letras, né, as representações, e tinha-se como se fossem livros nessas tábuas e ajudavam na comercialização. E também a hieroglífica, né, que já é dos povos egípcios, que é aquela escrita por exemplo, nas pirâmides, né, através de representações de desenhos, de imagens. Então, aí era a escrita hieroglífica. Já os fenícios, né, também desenvolveu aí um alfabeto que possuía 22 letras, somente consoantes. Esse alfabeto ele serviu de base para o alfabeto grego, o qual deu origem ao alfabeto latim, que, por sua vez, gerou o alfabeto atualmente utilizado no Brasil. Então, observe que a nossa raiz, a raiz do nosso alfabeto, está de origem grega. Então, por isso que quando muitas vezes a gente vai estudar a etimologia da palavra, né, quando a gente pega a palavra para poder entender o seu significado, né, a sua formação, e aí, né, a etimologia que estuda isso, a gente vai ter ali do grego, né, palavra do grego, palavra do hebraico, né, palavra do latim, né, então, assim, justamente porque a língua portuguesa, né, a língua utilizada, no alfabeto utilizado hoje no Brasil, tem aí suas raízes no alfabeto grego e depois no latino, que vem de origem dos fenícios. O que levou os fenícios a criarem um alfabeto foi justamente a necessidade de controlar o comércio. Então, os fenícios, os primeiros povos, né, que desenvolveram as suas várias técnicas, eles desenvolveram também essa capacidade de comercializar. E não era, lógico, um comércio que não envolvia dinheiro, mas envolvia trocas, e essas trocas, elas precisavam, vamos dizer assim, de registro, né? Precisava se registrar, né? A cabeça não consegue registrar tudo, né? Lembrar de tudo, até mesmo de registro de rotas, por onde se passavam. Então, a necessidade desse registro do comércio foi que levou os fenícios a criarem um alfabeto. 2. Dentre os povos da Antiguidade Oriental, um se destacou como de exímios navegadores e excelentes comerciantes. Eram os fenícios, cuja principal contribuição legada às civilizações posteriores foi o alfabeto fonético, né? Fonético, de fala, né? De som, que possuía um som. Então, os fenícios, eles tiveram a capacidade, né, das navegações, eram ótimos comerciantes, saíam, né, por vários outros territórios
e comercializando, fazendo essas trocas comerciais e também culturais, e da sua principal contribuição e legado deixado na humanidade foi o alfabeto fonético, que deu aí subsídio, origem a outros alfabetos. Alguns dos povos da antiguidade, como os fenícios, foram mercadores que viveram do comércio marítimo. Quais são as três principais cidades-estados fenícias? Então, as três principais cidades-estados são Biblos, Sidon e Tiro. Então, a gente sabe que nos povos, foram, né, nos fenícios, uma das maneiras dos povos mais organizados que se tinham, e começou a organização dessas cidades-estados. Quando a gente ouve, né, o termo cidade-estado, a gente está falando de cidades independentes. Então, eram os mesmos povos que possuíam as suas organizações próprias, né? Então, por isso que vão ser chamadas de cidades-estados. Elas eram independentes entre si. Não existia um governo que mandasse, por exemplo, em todos os povos, né? Não existe um comandante para tudo aquilo, ou um presidente, ou um representante. Mas as cidades-estados que eram independentes entre si. Sobre os povos da Antiguidade Oriental, é correto afirmar: a agricultura, não. O comércio marítimo marcou a presença histórica dos fenícios, que estabeleceram contatos com diversos povos ao longo da costa do mar Mediterrâneo. Então, com a comercialização, né, com o comércio, os fenícios foram deixando as suas marcas em vários outros povos, né, o contato com vários outros povos, principalmente aí ao longo do mar Mediterrâneo. Na região onde... Não, para cá, né? Estou pegando errado. Então, ao estudarmos os povos antigos, aprendemos acerca da cultura, das suas práticas sociais e políticas e da sua atividade econômica. Os fenícios, por exemplo, se destacaram pela atividade comercial e pela criação do alfabeto. A criação do alfabeto entre os fenícios está relacionada à atividade religiosa. Esses povos nos legaram muitos documentos religiosos que comprovam a estreita relação entre a escrita, entre a escrita e a religião. Não. A gente sabe que o alfabeto, o desenvolvimento do alfabeto, né, da escrita dos fenícios, está relacionado ao comércio, por necessidade comercial. Falsa. O comércio desenvolvido pelos fenícios era terrestre, além do mais, a insegurança das embarcações antigas fazia com que eles privilegiassem as curtas viagens em que os riscos eram reduzidos. Falsa também. Eles passavam, né, principalmente pelas costas do mar Mediterrâneo e faziam muitas ligações comercializações através de grandes embarcações. Essa também é falsa. Na letra C, os fenícios foram considerados os maiores navegadores da antiguidade em razão do intenso comércio marítimo que desenvolveram. Esta prática econômica possibilitou que dominassem amplamente a navegação de longa distância, verdadeiro, né? Eles eram grandes navegadores, possuíam grandes navegações com o que fazia os seus comércios. O alfabeto fenício, em razão de ser voltado para a atividade comercial, não teve qualquer influência entre os povos da antiguidade. Era formado de caracteres próprios, impossíveis de serem utilizados para as atividades cotidianas. Errada, falsa, né? O alfabeto foi aí considerado, né, um grande legado na antiguidade. A criação do alfabeto pelos fenícios está relacionada às atividades comercial, a necessidade de registrar as atividades comerciais com os diferentes povos, fez com que a escrita deixasse de ser uma atividade de especialistas, como no Egito Antigo. Correto, né? Então, a gente vai ver no Egito Antigo, nessa questão dos escribas ali, por exemplo, então somente os escribas eram quem fazia a escrita hieroglífica, né? Essa palavra, acho que a palavra é essa mesmo, hieroglífica. E aí, tinha-se um povo específico, né, para poder escrever. Já que com os fenícios a gente vai ver, né, que a partir da criação do alfabeto é para comercializar, e todas as pessoas
elas passam, né, a serem, então, vamos usar a palavra aqui, alfabetizada, para então poder usar. Então, a sequência correta é F, F, V, F, V. Questão de número 2. Na região onde atualmente se encontra, a gente está na questão de número 2, da página 518. Na região onde atualmente se encontra o Líbano, instalou-se no terceiro milênio antes de Cristo um povo semita que passou a ocupar a estreita faixa de terra, com cerca de 200 quilômetros de comprimento, apertada entre o mar e as montanhas. Várias razões os levaram ao comércio marítimo, merecendo destaque sua proximidade geográfica com o Egito, a costa que oferecia lugares para bons portos e os cedros, principal riqueza usadas na construção de navios. Cedros é um tipo de madeira, né, um tipo de árvore aí, utilizada para fazer as navegações. O contido nesse parágrafo refere-se ao povo, né, o contido, o que contém, né, a informação que contém este parágrafo refere-se ao povo fenício, né, criador de grandes navegações, né, dono da questão marítima, do comércio marítimo. Das alternativas abaixo, a que melhor caracteriza a sociedade fenícia é o comércio e o politeísmo, né, adoração a vários deuses. Redija um texto, um pequeno texto, em que explique o fato de os fenícios terem condições de conhecer várias culturas. Vocês podem escrever um resumo, o modo é bem pequeno, este capítulo, esta unidade, mas temos aqui, por conta do comércio marítimo que se estendia por toda a bacia do Mediterrâneo e por outras áreas, os fenícios entraram em contato com muitos povos. Aí você pode dizer que eles desenvolveram um alfabeto que possuía 22 letras apenas consoantes, né, que depois deram base e destaque para outros alfabetos, para outras linguagens. Sintetizando a unidade, aqui falou, né, dos povos fenícios, você tem esse mapa conceitual, e aqui tem, qual é a localização da Fenícia? A Fenícia, no passado, ocupava parte do atual território do Líbano, né, onde hoje é o Líbano. A gente tem ali registros desses povos fenícios. Escreva algumas características do comércio dos fenícios. Comércio marítimo e pirataria da região do Mediterrâneo. Complete. A principal herança cultural dos fenícios foi o alfabeto fonético. Escreva as características da agricultura e das outras atividades dos fenícios. Cultivo de plantas adaptadas ao clima da região, como cereais, oliveiras e videiras. Outras atividades são a produção de artefatos, joias e armas em metal. Responda. Qual a importância das colônias fenícias? As colônias eram importantes entre postos comerciais e facilitadores da influência comercial das regiões. Então, aqui a gente tem, né, encerrando o módulo, esta unidade dos fenícios. Agora vamos passar para o persas, né, foi um capítulo bem curtinho também. E vamos lá, atividade. Então, na questão de número 1, essa atividade aí está na página 522. Então, está na página 522, você pode pegar aí. Página 522, que é sobre os persas. Atente para o que é dito sobre a religiosidade nas sociedades do Antigo Oriente Próximo. Em seguida, assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as afirmações falsas. Entre os persas, desenvolveu-se a religião dualista, criada por Zoroastro, em que Ahuara Mazda, né, deus do bem, e Ahriman, deus do mal, lutavam pelo domínio das ações humanas. Verdadeiro. Então, desculpa, essa questão, ela vai falar da questão religiosa dos persas, e esta religião, né, dualista entre o bem e o mal, então eles acreditavam que existia o Deus do bem e o Deus do mal. Havia uma luta, né, entre esses dois deuses, né, havia uma luta entre esses dois
em todo o cosmo. E aí, esses deuses, eles lutavam pelo domínio humano, né? Para, vamos dizer assim, exercer poder sobre a humanidade. Essa questão é correta. Os egípcios acreditavam que após a morte, a alma seria julgada por Anubis, iria para o céu ou para o inferno, de acordo com suas ações na terra. Não, essa é falsa. O faraó Amenófis IV promoveu uma revolução religiosa no Egito, estabelecendo o culto a um só Deus, Atom, simbolizado pelo disco solar. Correto. E aí, assim, a gente sabe que houve uma intenção, essa revolução de Amenófis, né, essa é a intenção do faraó, era para ser cultuado, né, para também que ele fosse adorado. Né? Então, assim, a adoração ao único Deus, nascendo aí o monoteísmo, né, que era uma adoração, um culto ao único Deus. Mas existiu uma intenção aqui, né, na questão da adoração ao próprio ao próprio faraó, né? Então, Amenófis fez essa revolução, essa é verdadeira. A mumificação garantia a preservação do corpo após a morte para o eventual retorno da alma após o julgamento no tribunal de Osíris. Correta, verdadeira. Eles acreditavam, né, na vida, aí numa vida depois, que o corpo poderia voltar a viver, a alma, né, poderia retomar e o corpo precisava estar puro. Os hebreus, verdadeira. Os hebreus evoluíram de um monoteísmo ético para um panteísmo religioso. Falso. Então, a sequência correta é a letra C. A sequência correta é a letra C. Questão de número 2. Brasília, irritada com a versão de Hollywood para a guerra entre gregos e persas no filme 300 de Esparta, a embaixadora do Irã em Brasília divulgou uma nota nesta quarta-feira, na qual acusa o filme, que tem no elenco o brasileiro Rodrigo Santoro fazendo o papel do rei persa Xerxes, de promover o conflito entre as civilizações. Deixa isso aqui. Com base no texto assim, em seus conhecimentos, responda às questões que seguem. Qual a ligação histórica entre os povos iraniano e os persas? Os iranianos são descendentes dos antigos persas, né? Então, os povos persas ficavam localizados onde hoje é o Irã. Como ficaram conhecidas as guerras entre gregos e persas na antiguidade? Guerras médicas ou gregos pérsicas? Qual a motivação principal das guerras mencionadas no interior? O expansionismo persa, que se estendeu até as colônias gregas da Ásia Menor, se constituía numa ameaça às cidades gregas. Cite 2 motivos do conflito diplomático entre o Irã e os Estados Unidos nos dias de hoje. A Revolução Iraniana de 1979, que retirou do país do controle exercido pelos Estados Unidos, e a oposição que o Irã realizava à política externa norte-americana. Relacione as civilizações da antiguidade apresentadas na coluna a cada localização que identificam elencadas na coluna B. Então, na coluna A, a gente tem a Fenícia, a Egípcia, a Mesopotâmica e a Pérsia. Então, a gente sabe que a Fenícia, como a gente viu anteriormente, está onde? No Líbano, né? No atual Líbano. A egípcia está no nordeste da África, a Mesopotâmia está no atual Iraque e a Pérsia no atual Irã. Então, a sequência certa é essa apresentada na C, 2, 1, 4, 3. Na antiguidade, durante o reino